Bom dia para você que está aqui comigo ao vivo. Bom dia para você que vai assistir depois, né? Que nem diz uma amiga, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas que você vai assistir essa gravação. Hoje a gente vai dar continuidade nas lives que a gente estava fazendo, falando sobre respiração consciente. E aí eu dividi, né, essa live em três, né, esse tema em três partes, porque primeiro que ele é muito extenso, segundo porque ele abrange todas as áreas da vida da gente, né? Então a gente já veio conversando em que áreas que a respiração consciente pode atuar de uma forma mais metodológica, né, se a gente pode dizer assim. Por quê? Quando a gente divide as coisas, os temas, a gente coloca os assuntos em caixa, fica mais fácil para a gente entender, fica mais fácil para a gente raciocinar aquele assunto. Então a gente colocou na caixa, né, a respiração consciente, a gente colocou na caixa dos relacionamentos. Então a gente falou de relacionamento de casal, de relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais. Claro que existem outros relacionamentos, né? Os colegas de trabalho, os amigos, mas isso engloba aí no geral. Então a gente consegue aplicar para um grupo de pessoas e consegue aplicar para outro também, sem o menor problema. E aí a gente falou na semana passada sobre a nossa saúde, né? A nossa saúde física e a nossa saúde emocional. O quanto que a respiração consciente traz a gente para esse lugar de centramento, para a gente simplesmente se permitir experienciar aquilo que está acontecendo, seja uma sensação física ou algo emocional. Então a gente conseguiu criar um caminho, né, de solução para as coisas. Então a gente tinha falado do PSAR, né, dos pensamentos que geram sentimentos, ações e resultados. E aí a gente fez uma dinâmica em que você faz o PSAR ao contrário. Você começa trabalhando a tua mente para o resultado que você quer. O que eu quero como resultado? E a partir disso, a gente vai desdobrando até chegar no pensamento. Então, primeiro eu penso no resultado que eu quero, depois eu vou pensar na ação que eu preciso ter para chegar naquele resultado, que sentimento que eu tenho que ter para ter aquela ação e aquele resultado, e por último, que pensamento que eu tenho que desenvolver, né? Qual é a mentalidade aí que eu preciso estar trabalhando. E hoje a gente vai falar um pouquinho da respiração consciente na espiritualidade, né? Então a gente vai trazer um pouquinho de algumas teorias sobre espiritualidade. A gente vai falar também sobre a parte nutricional, né? Então relacionada à nossa alimentação e a respiração consciente. Vamos falar também sobre o foco. Não tem como não trazer esse tema sobre foco e concentração. E aí eu vou trazer uma ferramenta para que vocês consigam pôr no papel e desenhar, mapear isso, para ficar mais fácil. Se a gente não tira da cabeça e põe para o papel, as coisas se perdem, tá? Porque a nossa mente ela não dá conta de tanta informação. Então o papel nos ajuda muito a organizar isso, tá? E por último a gente vai falar sobre a questão profissional e o que a respiração consciente pode fazer por você na questão profissional, como que isso pode te ajudar aí no teu dia a dia, tá bom? Então, fica comigo e a gente vai junto aí nessa experiência e no final a gente sempre traz uma prática para que vocês consigam integrar todo o conteúdo passado aqui no dia de hoje, ok? Essa live vai ficar salva sim, vai ficar lá no canal do YouTube. Os vídeos estão sendo editados das últimas lives para poder subir, dá um trabalhão danado, então aguenta aí um pouquinho. Se você não pode estar aqui ao vivo, segura um pouco, que logo esses vídeos estão todos no ar, e aí você pode ali fazendo uma série aí, tipo um Daniflix, para você colocar em dia e ir se trabalhando, tá bom? Então, a gente vai começar a falar sobre respiração consciente e a espiritualidade. E eu sei que esse tema, ele é muito delicado, porque as pessoas têm uma tendência a confundir o que é espiritualidade com mistura, né? Espiritualidade com religião. Então, a gente precisa entender o que é espiritualidade para você.
né? Então eu trouxe o conceito para mim, o que para a Daniela é espiritualidade. Então, algumas pessoas buscam essa espiritualidade, então às vezes ela tem uma religião, seja qual for, só que dentro, mesmo estando nessa religião e tendo todo a sua rotina ali, né, de religião, de oração e tudo mais, a sensação que ela tem é de que falta algo. Eu tenho atendido algumas pessoas que o foco principal é encontrar esse algo, é como se algo dentro delas houvesse se perdido. E que as religiões, de uma forma geral, muitas vezes não explica para aquela pessoa o que é aquilo. Eu entendo que a espiritualidade, ela é uma conexão. E eu trouxe aqui, né? Então pode ser a sua fé, que é aquilo que você acredita, mesmo sem ter, né? É aquilo que você crê sem palpar, sem você pegar. E para algumas pessoas é muito difícil isso porque elas estão conectadas com aquilo que elas conseguem pegar. Então, se foge dos meus 5 sentidos e eu não acesso essa informação, é como se eu não conseguisse me conectar com aquilo. É como se essa espiritualidade ou religiosidade ela não tivesse acessível porque eu não vejo. Então, o que é fé? Aquilo que você acredita, é aquilo que te ensinaram, que você precisa ter para que as coisas funcionem na tua vida. Então, a proposta aqui é gerar questionamentos. Eu não tenho verdades absolutas sobre nada, acho que nem existe, mas o que eu acho bacana é a gente começar a se colocar a questionar, né? Então, e eu acho que o estudo, né, o estudo de expansão consciencial é o que vai poder te direcionar melhor, aonde você vai entender um pouquinho que se eu não sair de alguns paradigmas, eu fico bem limitada nas minhas escolhas, tá bom? Então vamos lá. Então a espiritualidade para mim, né? Então ela é um momento de conexão. É aquele momento do meu dia em que eu paro e vou me conectar com algo maior além de mim. E aí você pode, tá, mas que nome que eu dou? Você pode dar o nome que você quiser. Você pode dar o nome de Deus, Jesus, Jeová, Maomé. Eu não sei o nome que você vai dar. Universo. Mas é aquilo que você para e você sente uma presença, você sente algo maior. E isso vai muito além de uma imagem. E às vezes para essa espiritualidade não existe uma imagem. Você pode ter várias imagens de santo, de Buda, Ganesha, não interessa. Vai além dessas imagens, é algo maior, que vai além de você. Então, é essa conexão, né? Esse momento. Então, eu coloquei aqui, né? Fé, conexão e ritualizar. Por que eu tenho que ritualizar? Então, se a gente for olhar as religiões, todas elas têm as suas ritualísticas. Todas têm. Tem as suas imagens, tem os seus processos, né? Tem o primeiro faz isso, depois faz aquilo outro. E por que existe isso? Por que existe essa ordem, né? Então a gente já falou lá, né, nas lives passadas, quando a gente falou sobre relacionamento, a gente falou sobre ordem, né? A gente falou sobre as leis do amor, segundo a constelação familiar do Bert Hellinger. A gente trouxe já essas informações. Mas por que tem que ter uma ordem, né? Por que o ser humano precisa de ordem? Porque a gente simplesmente não se perca. Só que essa ordem, quando ela é dada, ela precisa ser dada por você que foi ali e entendeu. Então hoje, seguir uma ritualística de qualquer direcionamento, então alguém vem de fora e vem dizer para mim que primeiro tem que fazer isso, depois aquilo outro. Se eu não encontrar sentido nisso, eu não consigo ficar. Eu não consigo fazer. Porque aqui dentro não vai fazer sentido. Então, a proposta aqui, o meu convite para você é o que está fazendo sentido para você em relação à espiritualidade. Você pode criar o seu ritual, né? Então, a respiração consciente, ela entra no teu momento de parada, de pausa, em que você vai parar, sentar, alinhar tua coluna e vai começar a inspirar e soltar e deixar com que essa respiração vá tomando conta do teu corpo e vai tirando a tua mente de ação. Porque quando a mente está atuando, ela te direciona para onde ela quer.
Então, se a sua mente anda muito agitada, cheia de pensamentos, você está com vários projetos aí para colocar, para funcionar, para rodar, você está passando por alguma dificuldade, algum momento na tua família, no teu relacionamento, com os filhos, tudo isso te distrai. Então, a espiritualidade, ela pode te conectar. É aquele momento que você faz uma pausa, você acende uma vela, você acende um incenso, você coloca um cristal, você põe uma flor, você para, ou você pega aqueles livros, né? Um Minuto de Sabedoria, hoje tem vários livros que te traz um minuto ali para você parar, ler algo ou fazer uma ação e ter um resultado a partir daquela ação, né? Então, o convite é para que você crie isso para você. Se você anda perdido, né? Que nem eu recebi essa semana, eu fiz um atendimento e eu sempre mando um questionário para o meu cliente, para que eu conheça um pouquinho a história dele ali e a gente consiga alinhar as expectativas entre o meu trabalho e aquilo que a pessoa quer, né? A gente não faz milagre aqui, mas a gente consegue direcionar as infinitas opções que tem para que você se encontre e veja o que faz sentido para você. E aí, aí a pergunta, né? Como é que você está se sentindo agora? Quando eu recebo a resposta de, eu me sinto numa névoa, é como se eu estivesse num nevoeiro, o que a gente percebe com essa fala? Eu estou desconectado de mim. E de mim, quando eu falo, é do meu corpo físico. Porque é ele que me dá sustentação. São meus pés apoiados no chão que me sustenta aqui. Eu tô com os 2 pés apoiados no chão aqui na cadeira. Então, isso me dá base. Eu tô sentada, eu sei onde eu sei onde eu tô pisando. Então, isso é muito importante para a nossa sensação física. Essa é como se eu tivesse uma certeza de que eu não vou cair. Então, os meus pés apoiados no chão me dá essa certeza via cortical, porque eu tenho lá os meus receptores da sola dos pés. Então, a hora que eu toco o chão, eu mando uma informação via cortical de que tá tudo bem, o chão tá aí e você não vai cair. Então, criar esse caminho de conexão para você, dentro dessa espiritualidade que ela é tão ampla, te traz esse chão. É essa fé que a gente não consegue enxergar, mas que a gente sente. É uma sensação de que tá tudo bem e de que vai ficar tudo bem, apesar do cenário que está se apresentando. Então, criar essa conexão, e você faz isso com a sua prática. Então, você pode começar por uma respiração consciente, depois você pode ler um livro, você pode entoar um mantra, você pode cantar uma música, você pode dançar, você pode fazer infinitas coisas. E fazer desse momento, você seleciona, né? Esse é o meu momento de conexão. Esse é o meu momento que eu me conecto com a minha espiritualidade, com aquela minha voz interna que diz para mim que tá tudo bem. Eu sei que às vezes é difícil palpar isso ou querer ensinar isso, porque eu acho que nem tem como ensinar, né? Eu acho que o que a gente pode fazer é compartilhar experiências. O que eu fiz que funcionou e que faz sentido para mim e aquilo que não faz sentido, né? Então, rezas decoradas, por que você não pode falar, simplesmente colocar para fora, né? O verbo foi a primeira coisa que se fez, então, por que eu não posso simplesmente verbalizar, né? O que eu tô sentindo? Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade de colocar em palavras aquilo que a gente sente, principalmente se eu tiver que falar em voz alta. Então, a escrita te ajuda nessa hora. A escrita faz com que você vá se abrindo para as suas emoções. E o seu rezo, né, a sua oração, ela é sua. Então, você cria ela, você escreve ela, você coloca ela para fora. E aí você sente as coisas maravilhosas que acontecem quando a gente se abre para esse algo muito maior, que não tem nada a ver com religião, é algo individual e que traz uma sensação de muita paz pra gente, né? Então, às vezes a gente já tem tudo de que a matéria pode nos dar, né? Então a gente tem casa, carro, família, filhos, né? Trabalho, se vê feliz no trabalho, mas falta alguma coisa. E se você tem tudo e você tem a sensação de que falta uma parte, de que te falta algo, deixo para você aqui essa reflexão do que tá te faltando, para que você se questione o que te falta.
E aí, quando a gente fala de respiração consciente e nutrição, né, a parte nutricional, vocês já ouviram falar do mindfulness, né? Então tem aquele Eat Mindfulness, né? Então coma com consciência, coma com atenção plena, que eu acho extremamente importante e necessário. Mas é claro que eu vou aqui trazer toda a sardinha para a minha brasa da terapia ayurvédica em relação à parte nutricional. A medicina ayurvédica, ela vem com uma proposta de que você é inteiro. Você não é só alimentação, né? Então, ele vai olhar para o corpo físico, vai, mas ele vai olhar para a parte digestiva, ele vai olhar para o que você come, ele vai olhar para como você come, né? E a gente se parar para fazer uma autoobservação, e a Ayurveda é autoobservação, você vai começar a perceber que na hora que você prepara a comida, às vezes você não está com a atenção no que você está preparando, você simplesmente já entrou no seu modo automático de fazer as coisas. E a gente tem essa tendência, né? Tudo a gente faz no automático porque é mais fácil, é muito mais fácil. Se o nosso cérebro tivesse que todos os dias começar do zero, é um gasto de energia muito grande, por isso que a gente automatiza as coisas, né? Só que esse automatizar, a gente acabou fazendo isso para tudo. E principalmente pra gente, com o nosso corpo e com as relações também. A gente automatiza tudo, né? O fato de estar ali já tá bom. O fato de fazer tal coisa já tá bom. E às vezes não é isso, né? Então, quando a gente fala em nutrição, a gente pensa que é tudo que vai entrar, que tá no externo, que vai entrar para dentro do meu corpo. Dentro do meu corpo vai sofrer um processo metabólico ali, e aquilo ali vai ter absorção e excreção, né? Então, a pergunta é, o que você está colocando para dentro do seu corpo? E qual é a necessidade real do seu corpo, né? Então, eu coloquei aqui, rotina, né? Usar os sentidos para você comer. Como é que eu uso meus sentidos para comer? Então, percebe, quando vai chegando perto da hora do almoço, que você já começa a sentir cheiro de comida sendo preparada, e você já identifica, nossa, isso aqui é um cheiro de feijão, isso aqui é um cheiro de, sei lá, frango, você já vai identificando. Na hora que você começa a ativar, né, o teu sistema já, sentiu um cheiro, você já gera uma imagem na tua mente que já acessa uma memória. E aí essa memória, de repente, pode ser aquela memória emocional, afetiva, né, da casa da avó, né, de um almoço de família. E aquilo já vai te trazer. Então, assim, olha só quanto complexo é sentir um cheiro de comida, né? Então, você vai lá, o seu hipotálamo vai absorver o cheiro, ele vai discriminar, né, vai categorizar que cheiro é esse. Se é um cheiro gostoso que te aciona uma memória ali no teu hipocampo, você, nossa, isso aqui me lembra aquele dia de tal lugar. E se essa experiência foi maravilhosa e você liberou muita química boa no seu corpo, você libera de novo. Porque o seu cérebro não sabe se você tá lá nessa memória ou se você tá aqui agora. Então, pensar em algo gera uma química. Então, o que você pensa? São experiências que você teve que te trouxe muito bem-estar e foi maravilhoso? Ou você fica remoendo aquela situação de 20 anos atrás que te trouxe dor e você fica liberando isso também no teu corpo? Então, voltando para a comida, na hora que eu sinto o cheiro e eu já libero essas substâncias em mim, eu já começo a salivar. Nossa, minha boca enche d'água só de eu sentir esse cheiro. Então, aí já começa o meu processo digestivo. Eu já estou liberando bastante saliva. Para quê? Porque meu corpo é muito inteligente, ele já sabe que já está na hora de eu comer. Então ele se prepara todo para receber essa comida. Todas as enzimas vão sendo preparadas. E aí você vai lá e coloca o que para dentro? Uma coxinha, né? Então assim, que frustração seu estômago deve ter, né? Ou você põe uma comida muito diferente, um tempero muito picante, ou uma coisa muito sem graça, sem sal, ou uma comida que tem aquela cara maravilhosa, mas o sabor é horrível. Então, todas essas informações que os nossos sentidos captam, eles levam para dentro do corpo da gente. E essa questão de levar para dentro do corpo faz com que a informação fique lá.
E aí a gente já tinha falado isso lá na semana passada. O que eu vou liberar de enzima, o que eu vou liberar de neurotransmissor ali nessa experiência com a comida. Então, ter essa respiração consciente para a alimentação é trazer essa atenção. Quando você vai fazendo essa prática todos os dias, né? Então, o seu prato de comida está na sua frente, você para e você intenciona, né? O que esse alimento vai te trazer? O que você quer que esse alimento te traga? O que você quer que esse alimento te preencha? O que você quer que ele faça por você, né? O que você quer que ele te traga, né? Então, nossa, eu quero que ele me traga nutrição, que ele me traga saúde, né? Que as minhas células absorvam essa comida da melhor forma possível. E aí, eu vou trazer aqui, né? Quando eu fiz o Reiki, né? O Reiki 1, a gente faz um Reiki na comida. Então, eu faço um Reiki quando eu preparo. Então, a comida, ela é diferente. O teu corpo vai receber aquilo de uma forma diferente. Só que se eu tô preocupada em simplesmente, nossa, é meio-dia, eu tenho que almoçar, porque 1 hora eu tenho sei lá o quê, e aí eu ponho qualquer coisa, eu vou entrando no restaurante, ou eu ponho tudo que tem no prato, tô olhando o celular e tô comendo, o que você acha que tá acontecendo aí dentro do corpo? Porque ele é direcionado, né? A gente acha que, se eu jogar comida pra dentro, ele já vai saber o que fazer. Não, teoricamente ele sabe. Se ele dependesse de você para fazer alguma coisa, o nosso corpo estava ferrado, né? Se dependesse da nossa consciência para funcionar. Por isso que a gente tem as nossas partes autônomas que funcionam sem a gente precisar direcionar. Mas quando eu faço com consciência, eu percebo o sabor da comida, quais sabores tem naquela comida. Eu consigo identificar que parte da minha língua absorve o que é picante, o que é doce, o que é azedo, o que é amargo, e isso o Ayurveda faz. A gente tem que comer os 7 sabores naquela refeição. Nossa, 7 sabores numa refeição? Sim. E às vezes eu consigo, com um arroz com lentilha, eu consigo trazer os 6 sabores, 7 sabores, se eu precisar ali, nesse único prato de lentilha com arroz. A forma de eu preparar, os temperos que eu vou utilizar, né? As especiarias que eu vou selecionar. Então, na hora que eu pego a comida, sobe aquele cheirinho. Tudo isso é ativado. Só que para eu ligar esses sentidos, é a respiração consciente que me dá. É a prática da respiração consciente em que, numa prática, eu vou pedir para você, né, numa meditação guiada, coloca atenção em tal lugar, coloca atenção nesse aroma, experimenta tal coisa. E aí, na hora que você põe o foco da sua atenção naquilo, naquela única coisa, você ativa dentro da sua cabeça, assim, é como se você ligasse uma rede de informações que vão se conectando. Então, quando você sente o perfume, aquilo já te traz memórias, sensações, e comer se torna algo muito prazeroso e muito consciente. E aí você consegue escolher melhor o que você vai comer, quando você já está satisfeito, ou se você não está com fome para comer naquele horário. Se aquela comida tá com uma cara legal, se o sabor tá bom, você consegue identificar todas essas coisas. E se acabou a tua refeição, né, a tua alimentação, você sente um peso, na hora você já se pergunta, nossa, o que foi que eu comi que me pesou? Na hora vem essa informação. E isso se você tiver com toda essa rede ligada, ela fica ligada constantemente. Agora, se eu fico desconectado, se eu tô comendo, não presto atenção, faço qualquer coisa, o que acontece? A minha tendência é, não foi nada, deixa pra lá. E aí eu continuo repetindo aquele mesmo hábito. Então, este hábito, a longo prazo, ele vai custar pra mim, né? Então, são coisas que a gente precisa trabalhar. Então, a gente já falou dos 5 sentidos para comer, a gente falou do cheiro, as cores da comida também faz toda a diferença. Né? Então, uma comida colorida te traz, né, uma sensação boa. Aqui hoje o sol saiu aqui, eu vi, que eu acordei bem cedo, mas já tá nublado e tá bem frio. Então, as cores, elas movimentam dentro de você sensações, né? Elas trazem muitas experiências para você, as cores. Então, um prato colorido, ele vai te trazer muito mais sensações do que aquela comida do filme Matrix, né? Que é aquela papa lá, que você olha para aquilo,
não te dá vontade de comer, né? Ou te traz uma sensação ruim. Então, a comida, ela precisa ter todo esse... E comer é sagrado, né? Aliás, tudo que a gente faz é muito sagrado. Nosso corpo é sagrado. Então, pensar dessa forma te traz uma vida diferente, uma qualidade de vida, um estilo de vida bem diferente. O ambiente em que você come também é muito importante, né? Porque se você come num lugar, né, que tem muito barulho, né, muita televisão ligada, com aquele monte de informação ali que não vai te ajudar a digerir bem essa comida, ou vocês estão brigando, ou né, é uma reunião de negócios e você tá lá para almoçar. Você tá ou focado na reunião, ou você não vai querer comer muito, você vai comer pouco, ou vão pedir uma comida que de repente você não gosta, mas para não fazer feio você come. Percebe como todas essas ações vão interferir no teu processo final de digestão, que vai transformar tudo aquilo que você comer, vai se transformar em nutriente para o teu corpo e energia, né? Então, marca a reunião para depois do almoço, para a hora do café, né? Para o cafezinho ali. Eu sei que no mundo ideal, né? Se nós vivêssemos no mundo ideal, seria assim. Mas eu acho que, na medida do possível, você consegue devagar implementar isso, né, para você. Às vezes o teu horário de almoço é super curto, você tem um trabalho lá, CLT, então você só tem 1 hora de almoço, mas você faz daqueles 20 minutos que você vai comer, 10 minutos que você vai parar para comer com consciência. Você vai parar, respirar e, ok, agora é hora de eu comer. Então, na hora de eu comer, eu não vou pensar em mais nada. Eu vou, nossa, que delícia esse sabor. Nossa, tá macio, tá duro, tá picante, né? Tá amargo. O que eu tô comendo primeiro? Então, comecem a levar essa atenção nessa próxima refeição que vocês forem fazer no dia de hoje. Hoje é domingo, dá para comer devagar. Não precisa ter pressa, né? Domingo é o dia que deveria ser mais slow possível. Por quê? Porque é domingo. E se o seu domingo ainda não é assim, o que está acontecendo com você que você ainda não tirou o domingo para você ficar devagar, desacelerar? E aí, os alimentos devem ser de acordo com a sua necessidade física e os humores, né? Então, os humores está relacionado aos doshas, né? No Ayurveda, que é o Vata, Pitta e Kapha. Então, eu vou escolher o que eu vou comer de acordo com a necessidade. Quando você vai fazendo essa prática de respiração consciente, você vai trazendo essa atenção, você percebe vontade de comer determinados alimentos. Ou não vou comer aquilo, né? E às vezes você não tem um porquê, simplesmente é como se o seu corpo, na sabedoria que ele tem já, ele te fala, né? Nossa, que vontade de comer uma carne, que vontade de comer uma sopa, né? Por que eu quero comer sopa? Ah, porque tá frio, porque é uma comida que vai me trazer um acolhimento, né? Ah, hoje esse almoço, nossa, eu não vou comer um prato de salada, que esse frio que tá aqui. Então, a necessidade do tempo, do clima, a necessidade do teu corpo. Então, essa conversa com o corpo vai fazendo você selecionar melhor as coisas que você coloca para dentro. E aí, a gente fala um pouquinho também da respiração consciente em relação ao foco e concentração. Para mim, a respiração consciente ela veio como uma saída para minha confusão mental, né? Por quê? Porque foco é algo que eu não tinha, eu não vim com isso de fábrica, né? Então eu tenho que trabalhar ele todos os dias. Então é algo que eu treino diariamente, foco e concentração, para tudo. Então eu vou, por exemplo, eu tinha o hábito, né, de estar ali preparando o almoço e estar assistindo uma aula, deixo ligado no celular e vou fazendo as coisas. Hoje não. E eu levava 2 horas às vezes para preparar um almoço, 1h30. Hoje eu preparo um almoço em 40 minutos, 1 hora no máximo, depende do tempo de cozimento, mas focada. Então eu já sei que eu vou preparar, eu já sei por onde eu vou começar, então eu vou começar picando isso, fazendo aquilo, então eu crio essa organização e executo. Por quê? Porque a minha tendência, como eu falei em alguma live passada aí,
era começar a preparar comida, põe a roupa na máquina de lavar, aí sobe para pegar alguma coisa, e aí senta, pega um livro, começa a ler, esquece a comida lá embaixo, a roupa, a porta da máquina aberta com a roupa para dentro, metade para dentro, metade para fora. Por quê? Porque eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. Então, trabalhar por isso que eu bato tanto nessa tecla, né? Por que a respiração consciente, ela salva a tua vida? Porque ela te direciona, ela te ajuda a você direcionar as suas ações. Então, se eu vou fazer o almoço, eu vou preparar o almoço. Então, o que eu vou preparar? Né? Então, eu vou fazer mercado amanhã. O que eu preciso comprar no mercado? Por quê? Porque eu quero comer essa semana isso, isso e isso. Tá mais frio, então eu quero preparar sopa, quero fazer aquilo. Então, você já cria aí para você uma ordem do que você vai fazer. E foca naquela única coisa. E a gente vai falar mais pra frente um pouquinho sobre isso. Então, a rotina, eu era uma pessoa que essa palavra ela me traumatizou bastante, né? A gente já falou, né? Numa série passada a gente falava sobre rotina. E o que acontece, né? Gente, sem rotina, né? Sem você saber o que precisa ser feito, você fica perdido, né? Então eu preciso saber, então, o que eu vou fazer. Né? Eu tinha o hábito, por exemplo, de fazer. Eu marco uma coisa, por exemplo, eu vou marcar algo 9 da manhã, eu levantava às 8, 8h15, como se 9 horas desse tempo de eu estar lá já, naquele lugar, né? Então eu não contabilizava o tempo de deslocamento, o tempo para se arrumar, né? Imprevistos que podem acontecer, às vezes de manhã, né? Então as crianças acordaram no horário que não era para acordar, acordaram junto comigo e aí rola aquela confusão. Então percebe que quando a gente cria uma rotina, né, a gente se organiza para fazer as coisas, a gente tem uma grande tendência, uma forte tendência a ter sucesso naquilo que a gente está realizando. Então, crie um hábito de fazer isso para vocês. Que planner, que não sei, porque isso nem é tão importante. Você pode ter uma folha de papel e anotar ali o que você precisa realizar. Que aí você sabe que determinadas atividades você vai fazer na parte da manhã e outras na parte da tarde. E que no meio do caminho aí pode ter alguma coisa para te distrair. Também a gente vai falar das distrações. Escolher essas atividades diárias. Então, por exemplo, né, no mundo ideal a gente acorda às 5h30, né, 1h, 50 minutos no Ayurveda antes do sol nascer, né? Então a gente acorda mais cedo, a gente bebe água morna, faz todo o dinacharya, né, que é aquela rotina do Ayurveda, e aí depois toma banho e começa a vida, né? E aí se prepara para trabalhar. No mundo ideal seria assim, né? Se nós morássemos, né, num lugar afastado, que nós não tivéssemos rotina de trabalho e demandas com criança, com os filhos, ou a casa, a família, né? No mundo ideal seria assim, só que não é. Então, às vezes, você coloca para você que você quer fazer yoga, você quer fazer o seu crossfit, o seu alongamento, e tudo isso no mesmo dia, na mesma manhã, né? E não dá. Porque amanhã é uma só, você também é uma só, e se a sua criança acordar com uma dor de barriga, pronto, te quebrou todo o seu esquema ali de fazer as coisas. Então, como é que eu posso criar essa rotina? Como é que eu escolho as minhas prioridades para aquele dia? E aí, né, eu tenho uma cliente minha que eu acho muito bacana, ela faz uma lista enorme, né? Ela gasta muito dinheiro com planner, aqueles bem bonitinhos, cheios de coisinha, né? E ela gasta horas montando o planner. E ela faz. Às vezes ela passa final de semana, ela manda foto, olha, eu tô fazendo planner, mas ela não consegue cumprir o planner. Ela não consegue. No meio do caminho, ela se distrai e quando ela vê, ela já tá fazendo tudo que ela sempre faz na rotina dela, mas o que tá lá no planner não faz. Então, será que é o planner o problema? Será que é o fato de eu não anotar ou anotar demais que tá me causando tudo isso? Necessidades de preencher todas as lacunas da agenda, né? Então, se a gente pegar as agendas, elas vêm com os quadradinhos, né? De cada 30 minutos, assim. As pessoas querem preencher todos esses quadradinhos. Só que, humanamente, impossível a gente preencher todos os quadradinhos dessa agenda. Porque a gente esquece de uma coisa, chamado tempo de descanso.
E esse tempo de descanso não precisa ser a tarde inteira, a não ser que você queira tirar uma tarde toda e você se organiza para ter uma tarde toda. Mas de repente, a sua menstruação desce e vem com aquela cólica para a tarde toda você ficar deitada. Só que você tinha colocado milhões de compromissos naquela tarde. E aí, às vezes, você não se respeita, não respeita seu corpo, você vai para os compromissos com aquela cara de quem tá com cólica, né? Quem tem cólica sabe que cara é essa. E aí, você não consegue simplesmente ter um tempo para você. Então, de desmarcar seus compromissos, de ficar com você. Claro que tem vezes que você vai ter que tomar um Buscopan composto e ir para a vida, porque não dá para desmarcar. Mas às vezes dá. Às vezes você consegue se organizar. E se você for bem organizada e planejadinha, você até sabe quando a sua menstruação vai descer. Teu corpo te dá sinais. Você já percebe a mama diferente, você percebe movimentos no teu útero diferente. Você já até sabe quando você está ovulando. Mas isso se você para e presta atenção no teu corpo. Por isso que o exercício de respiração consciente diário, ele vai te ligando os teus sensores. Estou ovulando, não estou ovulando. Meu útero começa a contração dele muito antes da menstruação vir, então eu já sei quando vai vir. Que lua que vai estar. E aí, naqueles dias, e eu sei como é que é a intensidade do meu fluxo, eu não vou marcar nada naquele dia, porque eu não consigo ficar sentada há muito tempo. Eu tenho que toda hora ir no banheiro me trocar, não dá. Então, como é que você organiza? Percebe que às vezes o teu ciclo, ele é o maior sinalizador de que você está desconectada com você. Porque vem a sua menstruação, você está na rua, não tem nem absorvente para colocar ali na hora, porque você nem anda com ele na bolsa, por exemplo. É uma coisa boba, mas se a gente parar para olhar, quantas informações estão por trás disso, que a gente não percebe. E aí, esse tempo de descanso, gente, ele vai muito além do autocuidado skincare de domingo, tá? De ficar fazendo máscara no rosto. Ele é simplesmente um tempo para você. Para você processar as informações que aconteceu de manhã, para você chegar no final do teu dia e dar uma respirada e juntar as pecinhas do que rolou no teu dia, de como é que foi a tua tarde, como é que foi aquele atendimento com aquele cliente, o que aquilo impactou para você, aquela pessoa que você atendeu, que te contou uma história, seja independente do trabalho que você desenvolva. Se você trabalha na padaria, para um cliente ali, ele te conta uma história, né? Então, todas essas informações que chegam, eu falo que sempre tem coisas pra gente, porque senão não viria para nós. Só vem pra gente o que é pra gente, não é mesmo? Então, todas as informações que chegam, seja dos clientes, das crianças, estão o tempo todo ali comunicando pra gente, nosso companheiro, nossa mãe. Então, trazer essa atenção, esse descanso é importante pra gente dar tempo de juntar essas peças. O processo de autoconhecimento, ele não é assim da noite pro dia, ele demanda bastante tempo e treino, porque você tem que ter essas pausas, você tem que parar para expressar o que você sente. E às vezes você não vai conseguir expressar com alguém, a não ser que você faça um processo terapêutico, faça terapia, alguma coisa nesse sentido. Do contrário, é caderninho, é caderno, é áudio no WhatsApp que você manda para você mesmo. No teu grupo, eu sempre falo para todos os meus clientes, tem um grupo de WhatsApp comigo, e aí eles me tiram do grupo e ficam sozinhos no grupo, gravando ali suas mensagens, seus insights, né? É para você, não é para ninguém. É ali que você vai se colocar para fora o que você está sentindo e vai ouvir depois. Ouvir num outro momento, aí você fala, nossa, passei pelaquela treva e venci aquelas trevas e vamos seguir adiante, porque tem outras coisas ali para eu experienciar também. E aí eu trouxe uma ferramenta para vocês, para ajudar, não é no gerenciamento, ela é para gerenciamento de tempo. Se você procurar dar um Google nela, você vai ver que ela é uma ferramenta para gerenciamento de tempo. Mas eu trago ela aqui hoje com o objetivo de você simplesmente categorizar. Porque mulher tem uma característica de fazer tudo. Se ela for mãe, então, nossa, ela faz tudo e mais um pouco. E no final do dia ela tá numa estafa, né, que não é dela. Então, às vezes você já vem aí num processo de cansaço há anos, né, desde que o filho nasceu. E teu sono ainda não tá regular.
Se são crianças pequenas, né, bem bebês, teu sono é pior ainda. Então, como é que eu consigo me organizar? A gente cresceu, né, com o estereótipo da Mulher Maravilha, da mulher perfeita, da mãe perfeita, da esposa perfeita, da empresária perfeita, empreendedora perfeita, de uma perfeição que não existe. Então a gente foi colocando esse peso em cima da gente. Claro que tem a questão da sociedade, tem toda a cobrança que a sociedade coloca. Mas quando você vem para esse lugar de eu faço minhas escolhas, eu paro para respirar e pensar do que é bom para mim, algumas coisas eu abro mão. Por exemplo, da mãe perfeita. Porque ela não existe. Porque se você quer ser a mãe perfeita, você vai exigir que os seus filhos também sejam perfeitos e ninguém é. Então pesa para todo mundo. Pesa para eles, pesa para você também. Então comecem a avaliar a quantidade de atividades que vocês exercem no dia a dia e que poderia ser fracionado, ou excluído, ou delegado. E essa ferramenta, que é a matriz de Eisenhower, ela é exatamente isso, é para você pôr no papel. Então pegue um papel colorido, uma folha bem grande e comece a fazer no papel isso. Então eu vou descrever ela aqui, depois eu monto um post falando sobre isso, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então essa matriz, ela é 4 quadrantes. Então você imagina um quadrado bem grande dividido em 4 partes, tá? No primeiro quadrante, lá na parte superior esquerda, a gente vai colocar as coisas que são importantes e que são urgentes. Se na sua vida tudo é importante, tudo é urgente, fica difícil, né? Então você vive apagando incêndio, eu falo. É aquela pessoa que tá sempre ali catando cavaco, sabe? Não respira. Então, o que acontece? Nesse quadrante, a gente precisa colocar as coisas. Se eu não sei o que é importante, o que é urgente, tudo acaba se tornando importante e urgente. Se eu não respeito prazo para as coisas, então eu tenho um trabalho, um projeto que para daqui a 2 meses. Se eu não começar a desenhar ele agora, fracionar o que eu tenho que fazer, né, para dar tempo depois de eu rever, eu vou estar 3 dias antes da entrega virando a noite fazendo. E aí, algo que poderia ser importante, mas não é urgente, acaba se tornando urgente e importante. Porque simplesmente eu não consegui me organizar ou eu fui deixando para depois. Como procrastinadora em tratamento, né, eu falo, porque não existe... Existe ex-procrastinador? Existe. Para algumas coisas eu não procrastino mais. Por exemplo, o meu autocuidado. Eu não deixo mais para depois. Isso vem na ordem que tem que vir. Às vezes eu não consigo me dar a quantidade de coisas que eu gostaria, mas o que é possível. Então eu trabalho com isso. Então, nessa área do meu autocuidado, eu sou uma ex-procrastinadora. Mas para algumas outras áreas, por exemplo, a organizar os guarda-roupas, eu ainda não consegui chegar nesse nível, né? Eu ainda sou procrastinadora, porque eu olho para o armário, dou uma mexidinha assim, mas eu não faço do jeito que tem que ser feito, que é tirar tudo, limpar por dentro, separar as roupas. Eu vou tirando as roupas que eu vou doar, mas eu não faço esse processo de limpar por dentro e tal. Então, eu já tô me enrolando aí já faz um tempo para isso. Então, para algumas coisas, a gente tem uma certa facilidade de fazer, para outras não. E a gente precisa entender o porquê que eu não tenho facilidade para fazer aquilo, se aquilo precisa ser feito. Por exemplo, arrumar o escritório, colocar os livros no lugar, encaixotar aqueles que não cabem, porque aqui eu não tenho também tanto espaço, eu tenho livro pra caramba, então aqui nessa prateleira tem vários, aqui atrás tem um monte, mas tem 2 caixas ali cheias e mais uma caixa lá embaixo, porque são livros que eu não estou utilizando tanto, então eu guardei. Mas eu levei mais de 1 ano para conseguir fazer isso. Por quê? Porque dá trabalho, porque eu vou ter que parar o que eu estou fazendo, eu vou ter que limpar tudo, eu vou ter que escolher, e escolher para mim é algo, caramba, tão difícil. Né? Fazer escolha, para mim, é algo... Eu sou aquele tipo de pessoa que, para não ter que escolher, eu comprava tudo de uma vez. Né? Então, entrou na loja, provou o sapato, ele te serviu, que eu calço 40. Serviu, ficou bonito, confortável, eu quero um de cada cor. Porque aí eu não vou precisar me preocupar com o sapato. Pelo menos pelos próximos 2 anos. Então,
Por não saber fazer escolha, a gente acaba aceitando qualquer coisa. E quando a gente como mãe, e eu sei que tem um monte de mãe aqui, quando a gente fica escolhendo pelos nossos filhos, né? Quando eles crescem, eles não sabem fazer escolha. Porque sempre teve alguém escolhendo por eles. Então, quando você fala, nossa, eu vou estudar sozinha, eu não preciso mais ir para a faculdade, sentar lá na cadeira, olhar para o professor, agora a aula é online, eu estudo depois. Cara, esse depois nunca que chega. Eu sei porque eu tô com um monte de curso para terminar e eu vou hoje, eu falei, hoje, dando essa live, eu desenhei a minha tabela, né, o meu gráfico, e hoje eu vou colocar ali todos os cursos que eu preciso concluir. Porque eu não vou comprar mais nada enquanto eu não terminar aqueles. E aí, né, para ajudar, você pode comprar o curso agora e tem 2 anos para acessar. Pronto, nunca mais. Você começa a acessar as primeiras aulas, depois você larga, porque você já comprou outro curso. Então, exatamente, Bá, é milhões de coisas na cabeça. A cabeça em 1000 lugares. Então, se o meu corpo é um só, a cabeça também é, só que a mente não, né? Ela viaja, eu trago a atenção pro corpo. E aí eu consigo estar aqui agora com tudo aqui. Por isso que o corpo físico é tão importante para a gente trazer essa atenção. É treino. Existem caminhos? Claro que existem caminhos que facilitam um monte aí o processo. Alguns eu testei, outros eu nem comecei a testar porque eu sei que demanda demais. E para quem é muito rápido, geminianos de plantão, somos assim, fazemos 1000 coisas. E tá tudo bem, porque isso também traz uma sensação de satisfação pra gente. Traz um bem-estar. É legal fazer isso. Se eu tiver que fazer uma única coisa só, você só vai trabalhar com a massagem, drenagem linfática. Pronto, eu não trabalho. Porque eu gosto de misturar as técnicas, eu gosto de olhar a necessidade do cliente, é por isso que eu gosto de ter opções para trabalhar, né? Então, eu gosto de opções de atendimento, né? Então, não dá para fazer presencial, a gente faz online. Eu não posso fazer a massagem em você, então eu te ensino você a fazer. Essa meditação fica ruim para você, então eu gravo uma só para você. Eu não gosto de música, a gente faz sem música. Então, ter essa flexibilidade, saber ser flexível, ter opções, faz com que a gente se adapte melhor às questões aí da vida, né? Então, nesse primeiro quadrante, você vai colocar tudo que é importante, que é urgente. O que acontece? Todas as situações de última hora, elas entram ali. Então, por exemplo, a conta vence dia 10. Se você se organizou lá na sua planilha, você sabe que vence dia 10. Às vezes você pode pagar dia 7, você pode pagar dia 8. O problema é quando você tem que pagar dia 12. Aí você já paga com multa e juros, né? E aí você põe isso na frente de todas as outras coisas. De fato, isso vai ter que passar na frente. Porque eu já tô tendo perdas com aquela ação. Aquele projeto que você não entregou, tem alguém entregando na sua frente. Às vezes a sua promoção no seu trabalho não chega porque você não consegue entregar no prazo. Ou porque nunca tá bom, né? Então, os perfeccionistas, eles sempre, às vezes, fogem dos prazos porque eles ficam naquele de nunca tá bom. E aí, esse nunca tá bom, quando vai entregar, é o ó, né? Passou do prazo. Então, você vive apagando incêndio e a tua sensação é de ansiedade, né? Não tem como não ser. Além de você ser estressado, também tem ansiedade misturada. Por quê? Porque eu tô sempre no vamos, eu tô atrasada, eu tenho que fazer isso. Então, ir pro devagar, ir pra calma, né? Desacelerar é um treino. E a gente não faz da noite pro dia, porque se a gente vem tá acostumado nessa demanda, eu tenho que ir devagar, fazendo uma coisa por vez. Uma por vez. E quando você vê, depois de 1 ano, 2 anos, você já tá lá, você já tá muito mais devagar, você já consegue implementar coisas novas, porque você já soube separar o que aquilo faz bem para você ou não. E aí você trabalha, né? A tua organização e você gerencia esse estresse. Então, como uma ex-estressada que sou, né, em trabalho, o tempo todo você fica se policiando. Então você pera um pouquinho, tá rápido demais. Dá para esperar, eu não preciso gritar, eu posso subir, conversar, eu posso ligar, eu consigo criar uma estratégia melhor para as minhas ações.
E aí, o segundo quadrante é o importante não urgente. Ele está no lado superior direito. Então, eu tenho importante e urgente, importante, não urgente. Nesse meu importante não urgente, eles são os agendamentos prévios, né? Então, eu vou marcar uma consulta médica, então eu vou ligar, vou marcar na minha agenda, o médico vai marcar, a secretária às vezes vai te ligar para confirmar, você consegue se organizar, né? Eu vou fazer um e-book, fiz um e-book e falei para o meu cliente, olha, vou te entregar daqui a tanto tempo. Só que eu nunca tinha feito um e-book dessa forma, né? Não é só escrever, tinha todo o layout, a correção, né? Nossa, eu levei quase 2 meses para fazer o negócio. Se não bobear, acho que foi mais de 2 meses até, para entregar para ela. E aquilo, porque eu não planejei direito. E eu não coloquei todo o foco e atenção só naquilo. Eu fazia aquilo e fazia outras tantas coisas. Talvez se eu tivesse feito só aquilo por 15 dias, eu teria conseguido entregar no prazo. Mas não. Eu fui fazendo aquilo, mas toda a demanda que eu tenho. Então, isso trouxe para mim vários aprendizados também. Esse e-book de Ayurveda, ele me trouxe tanto aprendizado. Ontem, quando eu comecei a ler ele, eu falei, gente, olha aí. Como eu aprendi com esse processo, né? Então, o fato de eu estar aqui falando não quer dizer que eu esteja numa situação melhor que vocês, não. Aqui é lugar de aprender o tempo todo. A gente só compartilha porque a gente já viveu. Mas é o tempo todo acontecendo situações para que a gente vá se lapidando. E eu não acredito que exista uma linha de chegada para isso, tá? A gente só melhora todo dia, mas não existe um fim. Então, você consegue se planejar e se agendar. As atividades que são planejadas, elas têm uma grande chance de você executar, tá? Para algumas pessoas funciona alarme, né? Comunicar, ter combinado com outras pessoas que vão te lembrar ou vão te cobrar. Tem pessoas que trabalham melhor sob pressão, né? Quando me cobram, eu dou um gás ali e termino. Então, que tipo de pessoa você é? Se você não colocar isso no papel, você não vai saber. Então, esse quadrante de importante e não urgente, ele é o melhor lugar para a gente ficar. Porque eu consigo planejar, eu tenho tempo, eu consigo organizar, aumento o prazo, diminuo o prazo. Se meu prazo é menor, então eu vou colocar menos atividades naquele período para que eu consiga concluir, tá? E isso vai te trazer o quê? Foco no que importa. Você vai botar toda a tua atenção naquilo que realmente é importante para que você consiga concluir. Um pouquinho todo dia é melhor do que tudo num dia inteiro, né? Então, para você realizar. No terceiro quadrante, tá o importante não urgente, tá? Ele tá no região inferior esquerda, ali do nosso quadrado. Então, o que é importante não urgente? São as interrupções. Então, você tá lá, agora é hora de eu começar a fazer aquele meu mestrado, vou começar a escrever minha tese. Aí você senta para escrever a tese e aí alguém te liga pedindo alguma coisa. Aí você para a tese, entrega aquilo que a pessoa pediu. Aí você volta para a tese, aí seu filho te chama, aí você larga a tese, vai lá falar com o filho. Aí você volta para a tese, tá na hora do almoço. Toda hora que você vai sentar para fazer algo acontece que te para e você não consegue concluir aquilo. Então, deixa eu ver se chegou algum e-mail. Aí você vai lá, olha o e-mail, aí você responde o e-mail, quando você vê se já tá olhando uma receita, aí você recebeu um e-mail marketing da Amaro, aí você vai olhar a coleção de inverno, as botas que chegaram, e quando você vê, você foi-se embora e o que eu tava fazendo mesmo? Se perdeu. Por quê? Porque eu fui abrindo colaterais ali dentro da minha escolha de sentar e escrever minha tese do mestrado. Então, observa como isso acontece no dia a dia da gente, que a gente tá fazendo uma atividade que a gente se propôs, a gente já combinou, a gente separou o material, tá tudo pronto para aquilo ali, e aí alguém chega e começa.
né? Então, o que acontece? No final do dia, você tem uma sensação de improdutividade, de não ter produzido. Nossa, fiz tanta coisa, não fiz nada. Por quê? Porque aquilo que era importante para você fazer e concluir, você não conseguiu fazer. Você enfiou várias coisas no lugar, e aí a gente vai olhar aí para algumas vertentes, né? Mas você colocou várias coisas no lugar e simplesmente não deu tempo de você concluir. Não deu tempo de fazer. Porque você colocou outras coisas. Então, assim, aqui a gente trabalha o quê? Limite. E o não, que é tão difícil para tanta gente. Né? Então, dizer não, colocar limites, não, agora é hora do meu trabalho. Eu preciso de 1 hora aqui, quando eu terminar, eu olho isso para você. Ai, mas é urgente. Não, eu sei que é urgente. E vai ter vezes que não vai ter como. Às vezes você vai precisar, de fato, parar e ir ver. Então, por exemplo, tá lá, tem uma dor de barriga. O filho tá com uma dor de barriga, às vezes você vai ter que parar o que você tá fazendo e olhar a dor de barriga do filho. Vai ter que fazer isso primeiro. Depois você volta imediatamente para aquilo que você fazia antes. Então, é importante a gente começar a pensar que o que vem nessa minha ordem aí, quais são as prioridades que eu estou trabalhando. E aí, o não urgente, não importante fica no quadrado inferior direito. Aqui, o não urgente e não importante é aquilo que você vai delegar, é aquilo que você vai olhar depois, se você de fato quiser fazer. Eu coloquei aqui, né? São as distrações, redes sociais e procrastinação, né? Porque aqui, nesse lugar, se eu fico nesse quadrado, as coisas vencem, eu perco os prazos, eu perco as oportunidades. Porque oportunidade, gente, ela chega para todo mundo, o tempo todo. Só que em que quadrado você tá? Porque às vezes ela vai passar por você que você nem vai ver. Quando você vê, ela tá na mão de outro. E aí é a hora que tu vai olhar. Nossa, aquela pessoa sempre acontece tal coisa para ela, mas para você também. É que você simplesmente não parou para olhar. Simples assim. Eu não parei para olhar, porque eu estava distraída com outras coisas, né? Então, aqui a gente vai ter que nesse quadrante eu trabalho o quê? O meu autocontrole de não vou mexer no celular, vai ficar aqui na estante para eu poder focar aqui no meu trabalho. E a disciplina, que é você que faz por você mesmo, né? Então, assim, são coisas que é difícil da gente, às vezes, fazer, é difícil a gente colocar funcionando, mas quando a gente se propõe a trabalhar essa disciplina e trabalhar essa organização, a vida da gente flui. Para quem é muito disperso, respiração consciente é o caminho, gente. Não tem outra opção. E não é, eu vou meditar, porque é diferente. É diferente. E aí, quando a gente fala um pouquinho sobre respiração consciente na nossa parte profissional, eu vou deixar 3 perguntas aqui para vocês, para que vocês anotem. Depois vocês vão na gravação e assistem de novo. E anotem essas perguntas, porque nesse tema, só com respiração consciente você vai conseguir responder. E não sou eu que vou responder isso para vocês, porque essas perguntas eu já me fiz. Por isso que eu tô sentada aqui com você todos os domingos às 9h39 da manhã, compartilhando um conteúdo aí que pode enriquecer a sua vida, melhorar os seus relacionamentos, relações, melhorar a sua saúde, né? Então, as 3 perguntas são o seguinte: qual atividade te traz realização na vida? Pensa aí 1 minuto, 10 segundos, que atividade que te traz realização? E aí, se essa atividade que te traz realização tem a ver com o seu trabalho. Porque às vezes você se realiza fazendo várias coisas, mas não é o seu trabalho. Então aqui é para você se questionar que atividade que me traz realização e se essa atividade está relacionada com o meu trabalho. Quando eu falo trabalho, gente, é aquele que paga os boletos, tá? É aquilo que você faz porque você tem um retorno e esse retorno te ajuda a se manter. Eu chamo isso de trabalho. Então, isso aqui é trabalho, né? Você é feliz com o seu trabalho hoje? É uma outra pergunta. E a outra pergunta: qual sentimento e emoção o seu trabalho gera em você e na sua saúde? Essa é a mais capciosa, né?
Que sentimento e emoção o seu trabalho gera em você e na sua saúde. Porque tem alguns trabalhos que estão adoecendo as pessoas e as pessoas ainda não perceberam. Elas não notaram que o trabalho está adoecendo. Então, é muito importante a gente começar a fazer essa análise, ok? Vamos para a prática de hoje, de respiração consciente com visualização. Eu vou pedir para vocês sentarem aí na cadeira de vocês. Quem estiver deitado, pode continuar deitado, não tem problema não. Apoiem os pés no chão para quem está sentado. E a gente vai começar inspirando e soltando o ar pelo nariz apenas. E eu quero que você preste atenção nesse ar que entra e sai. Aqui tá muito frio. Então o ar tá gelado e tá saindo fumacinha da minha boca. Acho que não dá para vocês verem. De tão frio que tá aqui. Então, fechem os olhos um pouquinho, percebe o corpo. Se você estiver sentado, levanta a sua coluna, abre o seu peito, deixa os pés apoiados no chão. Inspira, solta o ar. E observa como é que está o seu corpo. Se existe algum ponto de desconforto, algum ponto que dói, observa a temperatura do ar. Observe esses movimentos de onda que teu corpo faz quando você coloca a atenção nele, enquanto você respira. Inspira, solta o ar e mantenha o foco da atenção no seu abdômen. Enquanto o ar entra e sai, observe o movimento do seu abdômen de subida e de descida. Tenta encontrar o ritmo aí da sua respiração, sem forçar. E traga na sua memória uma imagem de algum momento em que você se viu muito realizado. Em que foi um momento de grande conquista na sua vida. Pode ser qualquer momento, tá? Eu não quero sugestionar para não interferir na visualização de vocês, mas qualquer coisa, por menor que seja, quero que vocês acessem essa memória de realização e revivam esse momento de novo. Quem estava neste momento? Como é que estava o dia, a temperatura? Se tinha cheiro? Se tinha música? O que você sentia naquele momento em que você se via ali realizando? Acessa de novo essa informação aí e observa teu coração. Como fica quando você acessa essa memória? Neste momento, o seu cérebro não sabe que você está revivendo uma memória. Então ele libera todas as substâncias relacionadas a essa conquista, essa realização, novamente na tua corrente sanguínea.
E os seus receptores captam essa informação, te trazendo essa sensação de conquista, de bem-estar, de expansão. Inspira, enche o peito de ar, segura um pouquinho e solta devagar. Leva a atenção para a sola dos seus pés e na palma da mão. Traz a atenção para o corpo, volta para o corpo. E quando você se sente pronto, você pode abrir seus olhos, ainda com aquela sensação de realização. Inspira, solta o ar. Como é que vocês ficaram? É bom, né? Não dá vontade de voltar? É muito bom. Gente, então essa foi a entrega deste domingo. A gente se vê domingo que vem. E aí a gente encerrou essa série de respiração consciente, né? O que ela pode fazer pela sua vida. E aí essa semana eu coloco mais um tema ali. Se vocês tiverem sugestões de tema, por favor, pode enviar, pode mandar por direct ao WhatsApp, o que ficar mais fácil para vocês. E aí eu vou encaixando esses temas de vocês, tá bom? Para a gente poder dar continuidade nesse nosso bate-papo de domingo. Um beijo enorme para vocês. Aproveitem muito o domingo de vocês. Quem chegou agora, vai ficar gravada essa live. E aí a gente se vê domingo que vem, às 9h39. E aí durante a semana eu boto o tema pra gente trabalhar aí por mais alguns dias, tá bom? Um beijo enorme para todo mundo. Um ótimo domingo para vocês. Fiquem bem, descansem, aproveita que hoje é domingo, tá bom? E a gente se vê domingo que vem. Um beijo enorme para todo mundo.